Boa tarde, Boa tarde. Eduardo Sintra Torres. Começo por lhe perguntar, também derivado da experiência que relata na sua obra, em que momento a sociedade percebeu ou descobriu que a televisão era um veículo de quase tudo? Desde o início que a televisão se apropriou de géneros que vinham da rádio e da literatura e até do próprio espetáculo, não é? Do circo, das variedades, etc. E digamos que isso foi desenvolvendo e hoje em dia a televisão é omnípara, cria todo tipo de conteúdos e é extremamente inventiva, apesar de ser muito repetitiva, também é inventiva porque as pessoas também se vão adaptando e vão mudando e precisam de variedade para se interessar pela televisão. E em que momento é que percebeu que se queria dedicar toda a sua vida profissional a esta temática? Não sei dizer, sei que há dias encontrei um papelinho escrito por mim antes do 25 de Abril de 1971, eu teria 14 anos, em que eu já fazia uma crítica de televisão. Já nem me lembrava disso, não é? Quando às vezes, se calhar, a gente, como se costuma dizer, nasce para o quê e a verdade é que foi um impulso que tive em 1995, coincidiu com o interesse do Jornal Público ou a necessidade do Jornal Público em ter um crítico de televisão e eu, de facto, tinha vontade de fazer isso e a partir daí nunca mais parei. E que histórias peculiares ou curiosidades descobriu ao longo do estudo que tem feito? Sobre a televisão, em primeiro lugar, quer dizer, eu desde o início que me decidi que tinha que respeitar as escolhas dos espectadores, não é? Que era uma coisa que na altura os críticos não faziam muito, diziam mal dos programas porque eram populares, eles eram inteligentes e as pessoas eram estúpidas. E eu nunca parti desse princípio, porque as pessoas fazem as suas escolhas da mesma maneira que os intelectuais bebem cerveja e gostam disso, também as pessoas que não têm mais nenhum divertimento têm a televisão gratuitamente nas suas casas e pronto, esquecem as suas dores do cotidiano e da sua vida, as dificuldades com os conteúdos televisivos. Esse foi um dos princípios. Outro foi nunca insultar ninguém. E o terceiro foi tentar elucidar as pessoas sobre os conteúdos, não é? Aproveitar os conteúdos para ir um pouco mais além, para dar informação adicional, reflexão adicional aos meus leitores, porque eu escrevo num média que é impresso, é pela palavra escrita e estou a escrever sobre um média audiovisual e então estou a escrever também para pessoas que não viram programas, provavelmente nunca vão ver e apesar disso os textos têm que ser interessantes. Portanto, essa também foi sempre uma preocupação minha, é que qualquer crítica que eu escreva tem que ser um texto interessante para o meu leitor, seja ou não espectador do programa. E o que é que a multitude e a era das redes, que são dois dos termos que utiliza no seu livro, vão trazer à televisão? Já trazem muito, já trazem as audiências, não é? A audiência da televisão é uma forma de multitude porque não se sabe onde é que as pessoas estão quando estão a assistir aos programas, não é? E, portanto, há aquilo que um historiador francês chama o enigma dos muitos. São muitos os que vêm e não se sabe quem são nem onde estão, não é? Portanto, esse conceito foi, aliás, uma das questões que me levou a investigar o tema da multidão e depois a sua relação com a televisão. E para terminar, perguntar-lhe o que é que espera desta edição da Feira do Livro e como vê o futuro do mesmo, deste meio. Do livro? Do livro. Tem um futuro brilhantíssimo à sua frente, seja em papel, seja em plástico, seja em forma digital, seja transmitido oralmente, como era na antiguidade, ou nas sociedades tribais, no fundo são livros que há um homem que tem a missão de transmitir, não é? Portanto, no fundo é um livro, nós é que nos chamamos assim, são histórias orais. Portanto, o futuro do livro é brilhante e o da Feira do Livro, enquanto houver papel, será aqui, com estes stands, quando passar a ser no formato digital, enfim, será outra coisa qualquer, mas há sempre necessidade de promover, dar a conhecer os livros no meio de uma multitude de edições e de publicações. Muito obrigado por estar.
Então, muito boa tarde, professor José Jacinto Farias. Obrigado por ter comparecido à iniciativa da Universidade Católica Editora aqui na Feira do Livro. Começo por lhe perguntar, Tenho Certeza à Esperança, é a sua obra, se este ensaio pretende dar uma resposta clara às necessidades soteriológicas dos leitores, que é um conceito que é fundamental ao longo da sua obra, ou se quer antes estimular o pensamento próprio, ou seja, através do depoimento das várias entidades que você faz referência durante o livro, se pretende estimular a construção do pensamento próprio. As duas coisas. Este ensaio tem estas duas finalidades. A primeira responde a uma inquietação pessoal, que é esta sobre o sentido último da nossa própria existência, da minha e das pessoas em geral, muito ligadas ao sentido da vida, que se colhe a partir do horizonte da própria morte. Há um filósofo alemão do século XX, Martin Heidegger, que dizia que o homem é um ser para a morte. Mas em vez de ver a morte como horizonte de um destino fatal para onde nós nos orientamos, ver a morte a partir da perspectiva das religiões em geral, embora seja um aspecto que não se atualize, mas sobretudo a partir do mistério cristão. A fé cristã baseia-se no mistério pascal de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo. Também queria, a partir desse foco luminoso que é a morte de Cristo e a ressurreição, iluminar a nossa própria existência. Esse é o primeiro ponto. Naturalmente que, para chegar a essa resposta, tive de dialogar com aqueles que, ao longo da história do pensamento cristão, refletiram sobre isso. E por isso é que há um percurso que é feito a partir, sobretudo, de uma problematização levantada no século XVI e também no século XX, curiosamente por pensadores cristãos, mas não católicos. Portanto, houve autores protestantes no século XVI e depois no século XX que se questionavam sobre este tema, formularam a questão na sua pregnância, na sua pujança, na sua veemência, mas cuja solução não pareceu ser insuficiente. Mas a partir do seu questionar é que foi fazendo o percurso narrativo, que conta a sua história, a história da reflexão sobre isso, até ao ponto de iluminar ou de esclarecer este tema, como é que nós podemos vencer a morte sendo, apesar de tudo, mortais. Essas as duas preocupações. Aliás, no princípio, o tema ou o título do ensaio era a questão soteriológica, mas depois, por razões editoriais e não só, parecia ser um pouco um conceito abstrato. E então foi da incerteza à esperança, porque no fundo é esta incerteza que nós temos. Qual é o nosso futuro, que é incerto, não só do ponto de vista, digamos assim, teológico e filosófico, mas também existencial. Nós não temos certezas quanto ao futuro, mas somos movidos pela esperança, que é a virtude dos peregrinos, daqueles que se deixam ver por um grande ideal que a morte não pode quebrar. Nessa preocupação fundamental, dupla, aliás, como você falou. E porquê é que decidiu dedicar a sua vida profissional a esta temática, ao estudo desta temática? Isso é uma pergunta muito interessante de um estagiário, típica de um estagiário. Quer dizer, eu vejo a minha vida não provavelmente como uma profissão, mas como uma missão e uma vocação. A minha atividade docente está ligada ao meu Ministério Sacerdotal, da qual é inseparável. E por isso eu diria que, na resposta à sua pergunta muito pertinente, seria dada tendo em conta três motivações. A primeira é uma questão vocacional. E a questão vocacional tem a ver com a resposta a um apelo na infância e adolescência que se foi cultivando e que chegou ao sacerdócio. A segunda é uma motivação, essa sim, intelectual. Desde sempre, estas questões existenciais me marcaram muito. Sempre me questionei sobre isso. E me recordo até da minha infância, quando andava comigo a pensar nestas coisas, à maneira infantil, obviamente, mas o que é que eu faço aqui? Qual é o sentido da minha existência? E depois o drama da morte sempre esteve no horizonte, não só como uma questão óbvia, mas por situações familiares em que a morte foi muito forte. E depois por uma questão mesmo académica.
ensaio corresponde às provas de agregação e, portanto, estas três motivações levaram a que eu metesse nesta aventura, porque o tema deste ensaio foi o tema das minhas provas de agregação em teologia da Universidade Católica. E ao longo do estudo que tem feito, que dados curiosos, ou dados marcantes ou curiosidades tem descoberto, têm sido revelados? Onde? Ao longo de todo o estudo, como disse, também por uma virtude académica que resulta esta obra. Sim. E, portanto, ao longo de todo o estudo, toda a vida... Olha, meu caro, resulta numa resposta que é que já Santo Agostinho deu. Quer dizer, no fundo sou um pouco agostiniano, em que Santo Agostinho dizia: o que é que tu queres saber? Questionavas, o que é que tu queres saber? E dizia: eu só tenho duas questões fundamentais, que é Deus e o homem. Deus e o homem. E acho que também é essa a minha preocupação. Eu não tenho questões ecuménicas, não tenho questões religiosas, não tenho questões espirituais, não tenho questões teológicas, não tenho questões filosóficas, tudo isso é importante. Não tenho questões literárias, tudo isso é importante, mas a primeira questão fundamental é, no fundo, o que é que nós somos, que é o homem, a sua relação com os outros. E é em função disto que eu procuro depois iluminar, recorrendo ou descobrindo a verdade presente em tudo. Me interessa a filosofia, a teologia, me interessa a comunicação social, a comunicação é fundamental, não é? Me interessa as letras, me interessa a gestão, tudo interessa. Mas é a partir desta focalização, mesmo que quando eu peregrino pela feira, eu vou sempre o que é que está por trás destas pessoas que estão a passear aqui. Que é o homem, que somos nós. Essa é que é a grande questão. Não tenho dúvidas. E queria perguntar-lhe E este também... ensaio procura responder um bocadinho a isso. Sim. Queria perguntar também qual é a sua visão acerca da fé contemporânea, sendo que a sociedade é cada vez mais uma sociedade fervilhante e apressada, com menos tempo para talvez se dedicar às questões espirituais. E qual é a sua visão acerca do estado da fé que compõe o mundo atual? É muito complexa, meu caro. Há momentos em que eu tenho uma visão sobre a sociedade contemporânea deste ponto de vista de um certo desalento. Não só porque, de certa maneira, há uma crise de fé em termos teológicos ou espirituais em Deus, mas porque há uma crise de fé nos outros. As pessoas deixaram de acreditar nos outros e depois deixaram de acreditar em si próprias. As pessoas, de certa maneira, desistem de lutar, de empreender, de procurar, de inventar alternativas. Então, às vezes, fico um pouco desalentado, um pouco triste. Mas, por outro lado, eu acho que a questão da fé é a questão fundamental da nossa própria existir, mesmo neste sentido, acreditar nos outros, nas suas potencialidades, acreditar em mim próprio, e de tal maneira que, e neste ensaio também aparece um pouco essa ideia, embora seja objeto mais noutro ensaio que eu também publiquei aqui na editora, que é, no fundo, há algo de inscrito em cada um de nós que não se pode abafar. Quando você diz que as pessoas hoje, no mundo contemporâneo, tentam fazer tatuagem agitado, não têm tempo para isso, eu julgo que isso é uma forma de fugir à questão fundamental. Não é? Isto é, nós estamos tão ocupados com tantas coisas e criamos a ilusão de que não temos tempo para mais nada. E esse mais, para o qual não temos tempo, é isso que é mais importante. E por isso eu acredito que, há tempos eu falava com alguém a propósito de situações contemporâneas, sobre a juventude, e uma das coisas que me anima muito é, de facto, esta rebeldia que caracteriza a pessoa humana enquanto tal. Nós somos seres inquietos por natureza, que fará com que, e há sinais disso já, de pessoas que por causa disso que é mais importante, relativizam tudo o resto. Ainda há pouco tempo, há poucos dias, o Papa atual, o Papa Francisco, dizia: nós estamos ocupados com tantas coisas que esquecemos o que é essencial, isso é que é mais importante. Por isso, às vezes, eu fico triste porque a nossa sociedade contemporânea obriga-nos a estarmos ocupados com tantas coisas e esquecemos aquilo que é mais importante. E quando esperamos para isso, é tarde demais. Ou pode ser.
E para terminar, pergunto-lhe talvez se é uma mensagem de esperança que quer deixar, mas qual é o que espera desta edição da Feira do Livro e como é que vê o livro enquanto objeto e enquanto meio de comunicação? Qual é o futuro para o livro? O futuro do livro está ligado a nós. Eu não acredito muito que o futuro seja a virtualidade, porque nós somos pessoas reais. Você não é uma realidade virtual, você é uma pessoa concreta. Nós somos pessoas concretas, as pessoas que estão aqui na feira são pessoas concretas. Nós somos seres de presenças reais, gostamos de sentir as coisas. E um livro, para quem o gera, para quem o edita, é uma criação. E para quem o escreve, é a mesma coisa, é uma criação. E nós precisamos sentir o livro, sentir, cheirar, tocá-lo. Há uma espécie eu não queria usar a palavra, mas não posso evitá-la, porque há uma certa sensualidade, eu entendia mais, há uma espécie de eros inscrito no toque das coisas, numa relação amorosa, tanto com quem o publica, como quem o escreve e quem o lê. De certa maneira, um livro é um amigo que está sempre à tua disposição. Eu tenho uma biblioteca relativamente ampla, que agora estou a desfazer-me dela, estou a dá-la, grande parte, e o livro estava sempre disponível. E há dias estive a retomar um livro que já não abria há 20 anos, e era um livro que à minha espera de 20 anos, para que eu o lesse, encontrasse aquele pensamento que está sempre disponível e numa presença real, acumulada mesmo com o pó ou com a umidade, fala-nos sempre. E por isso eu penso que o livro tem futuro. Aliás, nós estamos aqui na feira, imensa gente a visitá-lo, penso que é capaz de ser um fenómeno todos os dias, não é? O livro é uma coisa física, é uma mensagem, é um apelo, é um mistério. Aliás, o livro é uma aventura, é uma floresta. Você tem aqui um título que indica qualquer coisa, mas você, para saber o que ele quer dizer, tem de o explorar, tem de o ler. É uma floresta, é um universo que se vai abrindo e não é virtual, é real. Por isso eu acredito que o livro, apesar de tudo, tem um seu lugar físico fundamental, mesmo no futuro. Pode ser reduzida à sua importância, pode ser multiplicada a forma de ele se dar a conhecer através da digitalização, através da internet, outras formas que são fantásticas, mas é sempre o livro, na sua encarnação, na sua plasticidade, que está aí ao nosso dispor e à nossa capacidade inventiva de escrever. Muito obrigado. Obrigado, eu.